Aqui existe algo que pode parecer muito desafiador para cada um de nós. Talvez até nós subestimemos isso, mas escute com atenção. O nosso grande desafio na vida é, como seres humanos, permanecermos internamente, psicologicamente, com saúde mental. A nossa psicológica formação, o que nós recebemos de formação desse contexto de vida, do berço ao túmulo, é o aprendizado da continuidade, da permanência, da ilusão de uma identidade presente. Aqui na vida, nesse instante, na experiência do viver. Repare, só em ouvir isso já soa muito estranho para a maioria de nós. Porque nós temos certeza, absoluta certeza, de que nós existimos como alguém na vida. Aquilo que temos por pessoa, por esse mim, por esse eu, sendo a pessoa que somos, que acreditamos ser, que demonstramos ser, para nós isso é muito real. E, no entanto, nós estamos apenas em uma movimentação imaginária do pensamento. E nós não nos damos conta disso. A pessoa presente, esse sentido de alguém que eu sou, que veio do passado e está indo para o futuro, psicologicamente, não existe. Não é real. O que temos aqui, como sendo você, é a imagem, é a autoimagem desta consciência, desta autoconsciência. Algo estabelecido em nós pelo pensamento. Esta é a pessoa. E a presença desta pessoa, é estranho ouvir isso, a presença desta pessoa é imaginária. Esse sentido do eu é uma movimentação de autoimagem. Portanto, você é a autoimagem. Não tem você separado da autoimagem. Você e a autoimagem são um único elemento. Um elemento abstrato, um elemento imaginário, e, no entanto, muito atuante, que está se movimentando na vida a partir de critérios abalizados por essa estrutura psicológica, que é a estrutura do pensamento, do sentimento, da emoção e da sensação. Essa é a vida do ego, esta é a vida da pessoa. Uma vida, por sinal, particular, ela está à parte, ela está separada da própria vida como ela acontece. E, no entanto, ela interage com a vida a partir da memória, que é o pensamento. Um encontro com a realidade da vida é o fim para a autoimagem. O fim da autoimagem é o encontro com a vida.
Esse é o real encontro com Deus. Esse é o real encontro com a verdade, com a liberdade, com a felicidade, com o amor. Nós temos a verdade sobre quem nós somos, na ideia de ser. E temos a verdade sobre nós, em linha com a vida como ela acontece. Estamos diante de duas situações bem distintas. O nosso trabalho juntos, o nosso empenho aqui, é investigar isso, é ter plena ciência disso, de como estamos acontecendo na vida. E nós estamos acontecendo no pensamento, como pessoas. Eu amo você, mas também eu posso odiar você. Eu sou seu amigo, mas eu posso me tornar, a qualquer momento, um inimigo. E um dos mais perigosos. Eu me sinto feliz nesse instante. E no instante seguinte, eu posso estar triste, deprimido, angustiado, preocupado, ou com raiva, ou enciumado, ou com medo. Esses diversos estados ou condições psíquicas em nós estão presentes em razão da presença da pessoa, em razão da presença desta entidade que se vê à parte, que se vê separada da experiência, quando a experiência está presente. É parte da vida como nós conhecemos. A angústia, a tristeza, a preocupação, o medo, a raiva, o ciúme, a inveja. Mas é parte da vida nessa estrutura, que é a estrutura do eu, que é a vida da autoimagem. A presença de tudo isso é a ausência de sanidade, de saúde mental. Precisamos de uma mente livre, sã, clara, lúcida, real, que sabe lidar com pensamentos. Isso é que é a presença da compreensão do pensamento. Essa é uma playlist também aqui no canal. Todos esses assuntos aqui são colocados em playlists. O que é o pensamento? A resposta que temos para as pessoas, quando elas nos fazem perguntas, são respostas que nascem do pensamento. A forma como interagimos com elas, interagimos a partir do pensamento. O que sentimos sobre elas é a partir do pensamento. É notório a presença do pensamento em tudo, na vida, na relação, na experiência. A relação, a vida e a experiência. Como nós conhecemos, como nós reconhecemos, ali está a presença do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é algo que vem do passado. É algo que nasce e é o resultado do conhecimento adquirido, da experiência vivida. A experiência e o conhecimento da formação ao pensamento, que é a memória, a imagem, a lembrança. Ao adquirir conhecimento, você adquire memória, lembrança. Ao adquirir conhecimento, você adquire experiência, know-how, ciência.
sobre aquilo. Esta é a presença do pensamento. Nosso contato com pessoas, com nós mesmos, com emoções em nós, assim como sentimentos e sensações, tem a explicação, a justificação, a representação da memória, que é pensamento. E nós estamos vivendo no pensamento. O pensamento assumiu todo esse lugar em nossas vidas. E aqui estamos questionando isso. Estamos perguntando se podemos, na vida, conhecer esta sanidade, esta saúde psicológica. O que representa, nesse instante, lidar com o momento presente, livre do pensamento. Sim, porque o pensamento se faz necessário em alguns momentos. Na realidade, em poucos momentos. Porque a maior parte do tempo, durante o dia, durante as nossas horas, na relação com a vida como ela acontece, a presença do pensamento é o problema. A presença do pensamento é o elemento da separação, porque ele entra com opiniões, com julgamentos, com avaliações, ele entra a partir de imagens que ele está produzindo na sua imaginação, dentro destas relações. E quando isso está presente, o sofrimento está presente. A desordem emocional, o conflito que o pensamento produz dentro das relações, é ele que nos mostra os amigos, é ele que nos mostra os inimigos. Mas não existe uma separação entre ele e esse mim, e esse eu. A pessoa que você é o pensamento. A ideia de alguém presente na relação com ele ou ela é a imagem que o pensamento estabeleceu nesse cérebro. Então, esse cérebro aí carrega a imagem sobre quem você é. Essa imagem é uma imaginação, é uma ação de imagem que está dentro destas relações. Aqui, por exemplo, nossas relações humanas, nós não precisamos da presença desta qualidade de pensamento, que é o pensamento psicológico, que é o pensamento imaginário, que é o pensamento que distorce, que julga, avalia, opina, acredita, desacredita de si mesmo, do outro. Uma avaliação da vida a partir de crenças, de opiniões, de ideias. Isso está dentro desse modelo de mente condicionada, de mente egóica. Podemos descobrir a vida acontecendo nesse instante a partir do pensar. O pensar, assim como o agir e o sentir, dispensa a presença da autoimagem. Uma vez que esta autoimagem é uma estrutura imaginária de uma identidade que está presente. Esta entidade imaginária presente é o eu.
É o eu que está pensando, é o eu que está sentindo, é o eu que está agindo. E toda essa atividade, a partir deste eu, ela é geradora de problemas. Ela produz confusão, ela produz desordem, ela alimenta sofrimento. Sofrimento para si mesmo e sofrimento para o outro. É assim que o pensamento está funcionando psicologicamente em nossos cérebros. Esta é a condição da ausência da saúde. Podemos descobrir a vida nesse instante, livre do pensamento? Nós precisamos do pensamento técnico, objetivo e prático para lidar com assuntos bem simples, como a lembrança de buscar um copo de água na geladeira. Isso requer a presença do pensamento. Se você não sabe o endereço da água na sua casa para beber, há algo de errado com o seu cérebro. É a presença do pensamento funcionando de uma forma precisa, técnica, prática. Se você não sabe o endereço da sua casa, não tem a lembrança, a memória de onde mora, o cérebro não está funcionando bem. Nesse nível, o pensamento é necessário. Mas nós não precisamos do pensamento para gostar das pessoas ou para não gostar delas. Esse gostar ou não gostar tem por princípio um modelo presente em nós de desordem mental, de ausência de liberdade e saúde interna. Esta é a presença do ego, é a presença do eu. É ele que separa, é ele que divide, é ele que ama ou odeia, é ele que gosta ou não gosta, é ele que se prende, se apega, se agarra e diz amar, e controla e possui, e tem ciúme daquilo, daquele objeto ou daquela pessoa. É exatamente ele, o modelo do pensamento psicológico, nesta autoimagem. E este é o ego, que também deste amor, porque é assim que nós chamamos isso, este apego, esta posse, controle, dependência, esta carência do outro. Este mesmo eu, este mesmo ego, esta autoimagem, quando se sente traído, rejeitado, esse estado muda, não é mais amor, agora é raiva, ressentimento, rancor. Ele se torna agressivo, violento. Na realidade, esta é a condição psicológica do ego. Ele vive no pensamento e no modelo do prazer e da dor. O prazer ele chama de amor e a dor tem vários nomes para ela. Ele chama de raiva, ódio, rejeição. Nós estamos sempre psicologicamente presos a classificações, a nomeações, e a base e o princípio é o modelo da sensação de prazer ou de dor. Aqui estamos juntos, tomando ciência do fim para esta psicológica condição,
de ego-identidade. Então se revela algo além deste mim, deste modelo de pensamento, desta condição psicológica que é a condição do eu. Assim nós precisamos descobrir a vida livre do ego, livre desta autoimagem, livre desta psicológica condição de desordem. Então, um cérebro novo, uma mente nova, uma nova visão desse instante, uma nova visão desse corpo e dessa mente, e também do outro, e da vida como ela acontece. Esse é o despertar da consciência. E assim nos deparamos com a liberdade, com o amor, com a felicidade. Quando o eu não está, quando esta autoimagem não está mais presente. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito, descobrir a vida como ela acontece, nesta real ciência que revela a verdade divina, que é meditação. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Quero deixar aqui um convite para você. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Enquanto nossas ações estiverem nascendo deste ser alguém, deste eu, desta autoimagem, serão ações que estarão nascendo do pensamento. E o pensamento é algo que em nós vem do passado. Não temos como atender a vida de uma forma real nesse momento a partir de um desenho que trazemos do passado.